Alô, meu povo! Alô, minha pova! Sejam bem-vindos para mais uma transmissão oficial aqui no canal do Feijãozinho, Bibi e Fiona. Sejam bem-vindos, amiguinhos e seguidores. E hoje quem vos fala, Mano Groselha. E hoje nós vamos realizar e mostrar para você, amiguinho e seguidor, como realizar um pão caseiro docinho, que desmancha na boca. Essa receita é realizada em duas etapas de preparo. A primeira etapa é mais conhecida como a famosa esponja. Para que serve essa esponja, amiguinhos e seguidores? Para ativar o fermento instantâneo. É fundamental essa etapa. Siga aqui comigo! Os ingredientes necessários para a primeira etapa: 250 ml de leite morno, 2 sachês de fermento instantâneo de 10 gramas cada um, 3 colheres de açúcar de sopa e aproximadamente um copo de farinha. Uma farinha de marca boa, viu, pessoal? Muito importante. E agora, dissolver. Por que esponja? Um nome assim muito inusitado, né? Porque depois que ele desenvolver o fermento instantâneo, aproximadamente uns 20 minutos, ela vai crescer e vai parecer uma esponja, assim, bem macia. Dissolver bastante, tá? Vai ficar tipo uma sopinha. Então essa seria a primeira etapa, aproximadamente, para crescer nessa esponja, até aqui no recipiente. Esse recipiente é 1 litro, que é um pote de sorvete, tá? Vai crescer mais ou menos aqui, demora uns 20, 25 minutos. Então essa seria a primeira etapa. Obrigado a todos. Olá, amiguinhos e seguidores. E agora nós vamos dar continuidade na segunda etapa. Após os 20 minutos da nossa famosa esponja, por gentileza, vamos se atentar aqui, ó. Vou abrir ela para dar uma baixada lá no volume. Esponja por esse motivo, ó. Ela sobe até a parte superior do pote. Olha como que ela fica linda. Então, ou seja, houve ativação do fermento. Então, nosso fermento está pronto para a segunda etapa. Ok? Então, deixa a nossa esponja no cantinho. E nós vamos para a segunda etapa. No outro recipiente, nós vamos adicionar os outros 250 ml de leite morno. Não pode estar quente. Morno. Nós vamos acrescentar 3 ovos. Aquela dica, hein? Quebra os ovos e verifica se estão bons. 3 ovos. Nós vamos acrescentar 160 gramas de manteiga ou margarina. No caso, estamos usando a margarina. Terceiro passo, o açúcar, 3 colheres de açúcar. E agora lá vem o pulo do gato. Pulo do gato. 2 colheres de leite em pó. Sensacional. E agora, para finalizar, se caso você estiver usando uma farinha assim, não prêmio do mercado, uma farinha que não seja prêmio,
Você pode usar como melhorador de farinha. Outro pulo do gato, a maisena. Ajuda na textura do pãozinho, ajuda na maciez. Uma colher de maisena. E por último, o vilão da receita. Ou podemos afirmar, aqui também é muito importante. Se você errar na quantidade de sal, você prejudica toda a receita. Ah, porque o pão vai ficar salgado? Também. Mas é porque seu pãozinho não vai crescer. O sal é um ingrediente muito bom, mas pode ser ruim. Ele não deixa o pão crescer. Uma colherzinha. E agora nós precisamos o quê? Misturar esse ingrediente da segunda etapa. A nossa esponja está aqui. Vamos misturar bem esses ingredientes da segunda etapa. Bastante, misturar bem. Para depois nós vamos adicionar a nossa esponja. Vamos misturar bem, misturar bem, misturar bem. E agora nós vamos adicionar a nossa esponjinha. Ela está começando a desenvolver de novo. Ó. Ela é uma linda esponja. Mas uma dúvida, Mano Groselha. Se eu não fizer a minha esponja, fazer a esponja, quer dizer que o fermento instantâneo ele não tem ação? Se tiver um dia frio, infelizmente você pode vir perder a receita. Você não ativou ele. A esponja é fundamental também em dias quentes, né? Mas em dias frios é fundamental você ativar esse fermento. Então essa técnica da esponja é usada muito nas regiões mais frias, né? Porque a ativação do fermento fica mais difícil por causa da temperatura do local. Então fica essa dica aí. Depois de misturado os ingredientes e a esponja, agora vem outra dica sensacional, pulo do gato. Você vai adicionar a farinha, aos poucos, óbvio. E você está quebrando as moléculas da farinha. Você vai estar peneirando essa farinha por partes e adicionando ali e misturando. Motivo também, por que peneirar? Se caso tiver algum tipo de sujeirinha, você não está colocando na sua receita, né? Então essa seria a segunda etapa. E nós vamos aqui dar um ponto na massa, misturando e adicionando aos poucos, em parte, essa farinha, com muita calma. Não precisa ter pressa nesse momento, porque é muito delicado. Mas vai quanto mais ou menos de farinha numa receita dessa? Aproximadamente um quilo de farinha, 1,1 kg, às vezes até 1,2 kg. Depende aí da farinha que você está usando. Então nós vamos adicionar aqui, vamos terminar aqui, nós voltamos para as próximas etapas. E dando continuação ao nosso pãozinho saboroso e macio, depois de aproximadamente 5 a 10 minutos de sova. Não sei sovar, Mano Groselha. Dá uma dica, vem cá por gentileza. Pra ficar bem úmida. Não, fica um pouco mole, né? Macia. Grudenta não. Ó, levantar da bancada. Ó. Essa receita foi aproximadamente 1,1 kg de farinha de trigo. Ó. Vou tirar ela da bancada, ó. Não tá grudando na bancada. Tá mole.
E agora nós vamos dividir nossos pãezinhos. 3 pãezinhos, aproximadamente 750 gramas cada um. Olha que beleza, 754, 753, 731. Olha que beleza, 751. Ótimo. Agora nós vamos moldar nossos pãezinhos em bolinhas, e deixar descansar para dobrar de volume. Dobrar de volume. Qual o tempo que demora, amiguinhos seguidores? Aproximadamente de 20 a 30 minutos. Depende da temperatura ambiente, tá? Às vezes até menos. Eles vão descansar aqui, vão dobrar de volume. Daqui a pouco nós voltamos. Tchau, obrigado. Depois daquela fase de fazer a minhoca, né? Esticou. Aí vocês pegam e vêm dobrando. E agora o segredo final, né? Cobre. Se o forno de vocês tiver a luzinha, deixa a luzinha ligada. E eu uso, no meu forno aqui, eu uso a parte de cima. A segunda grelha. Cuidado para as pontinhas não ficar para dentro da forma, viu? Muita atenção esse detalhe aqui, ó. Ó. O pãozinho, às vezes, na hora de pôr, ele se mexe, ó. Deixa bem arrumadinho. E o segredo é esse aqui, ó. Arruma para as pontinhas não ficar para dentro da forma. Então, o pão vai crescer. E aí você consegue tirar o paninho depois. Ó. E a luzinha do forno ligada. Muito importante, não encosta ao final não, tá? Do forno. Deixa ali 1 centímetro mais ou menos aqui da parte final. Para a temperatura passar. E agora vamos fechar, deixa a luz ligada. E uma dica aqui, ó. Aqui, para crescer aqui vai entre 1h30 até 2 horas. O crescimento vai dobrar de tamanho. Fica essa dica aí. Depende da temperatura do local. Novamente, esse esquema da temperatura, muito importante. E para assar ele, esse pãezinho, temperatura média de 180 graus, né? Vai aproximadamente 35 a 40 minutos. Depende da potência do forno de vocês. Até logo, amiguinhos! Alô, meu povo! Alô, minha pova! E depois de concluído as etapas do pãozinho caseiro. Primeira etapa, a esponja. Segunda etapa, os ingredientes para sovar o pãozinho e dar conclusão da receita. E a terceira etapa, a conclusão final, que é assar os pãezinhos. No meu caso, no nosso caso, o forno aqui, a 180 graus, demorou em média 40 a 45 minutos. Pãozinho de 30 centímetros, que é a largura da minha forma. Essa é a receita tradicional do pãozinho caseiro, pãozinho do Mano Groselha. Quer dicas e informações? Siga nós nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, Kawaii e TikTok. Para mais informações, perguntas abaixo. Tchau, obrigado!